olha aí, olha quem está aqui. Eu sou o Samon. E a nossa convidada, convidadíssima, é a nossa Vânia Diniz, superintendente lá do Jardim Peró, que vem fazendo um trabalho que não tem como não te chamar. Até mesmo esses dias, anteontem, e mais de uma semana para trás, mas me chamou a atenção, você dentro de um buraco, eu não sabia quem era a Vânia, o que que se tinha, o que que era. Muita lama. Vânia, bom dia. Me responde um pouco sobre essa história aí. Que loucura é essa? Tanta chuva, o Brasil inteiro tá, tá enchente, o país vive enchente. E já está marcando para esse final de semana outra chuva de novo, as pessoas ficam desabrigadas, mas você tem demonstrado competente. Parabéns. Obrigado. Bom dia, Simon. Bom dia a todos. Então, a gente sabe que a gente teve um fluxo muito grande, né, de água. Não só em Cabo Frio, como você mesmo falou, frisou, né? Na região dos lagos toda, a gente sabe, São Pedro, Macaé, Rio das Todos os Ostras, todos municípios. os municípios sofreu. Então, Cabo Frio não foi diferente, né? Então, assim, a gente já sabe que Cabo Frio, governos anteriores eram para ter feito muita coisa Uhum, que não fez. E calhou no governo de Serginho, a gente está com esse problema e a gente está resolvendo, desdobrando, né? uhum. E a gente tentando amenizar, mas assim, algo da natureza que a gente não tem como bloquear, Claro concorda que comigo? não. Claro. Quem É segura a chuva? quem segura, né? É. A mão de Deus. Então, a gente vem fazendo o melhor que a gente pode, Secretaria de Governo, Serginho trabalhando incansavelmente, colocando todo mundo na rua para poder trabalhar. Uhum. Infelizmente, é muito difícil explicar para as pessoas que não é simplesmente Cabo Frio, né? Nós estamos vivendo agora. O clima, a gente sabe que ele muda toda hora. Sim, E essa sim. chuva que teve em Cabo Frio, teve lugares piores, né? Pessoas perdendo tudo. Eu vi São Pedro da Aldeia num nível que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Então, assim, a gente precisa, sim, mudar muita coisa, mas graças a Deus o governo vem fazendo a diferença, que eu acho isso muito importante, e o prefeito colocar todo mundo na rua, a Defesa Civil junto com a gente, fazendo um excelente trabalho, e eu, como mulher, não podia deixar de estar junto, a confiança que ele depositou em mim, Sim. estava lá no meio da lama, na chuva, sim, para poder fazer diferença. Quanta chuva é a cidade de Matias Barbosa, Minas Gerais, divisa com Juiz de Fora, acabou, a cidade acabou. Tá lá a fábrica da Natura e a cidade acabou. Então não é Cabo Frio. Macaé tá lá. Macaé foi um desespero, desespero. Ponte foi embora, moradores ficou sem móveis. Rio das Ostras nem se fala, um desastre natural do país inteiro. Bahia, e tantas cidades, então não é o luxo de, não, porque é Cabo Frio, não, não deu conta. Verdade. Então, Vânia, me fala um pouco desse sufoco que você passou e o que está sendo feito, né, para que, principalmente essas pessoas que perderam seus móveis, perderam tudo, na verdade. Então, essa chuva que aconteceu agora, que a gente estava, né, de prontidão no bairro Jardim Peró, teve pessoas que perderam tudo, realmente, muitas casas estavam abaixo do nível, né, Uhum, da rua. O que acontece? Quando o prefeito ligou pedindo, quero todo mundo na rua, todo mundo tem que se movimentar, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente sabe que o prefeito tem um estudo que está sendo feito, né, em relação aos bairros afetados. uhum. Isso aí é importantíssimo, as pessoas ficarem cientes, né? Que o prefeito doutor Serginho vem fazendo um estudo da melhor forma que a gente consiga resolver os problemas e cessar. Mas por mais que resolva todos os problemas em relação a isso, sempre vai haver, Sim. porque você não tem como medir a quantidade de chuva que vai acontecer. E cada ano que passa tem sido maior, Sim, a tendência né? é piorar, até porque a gente vai, se a gente for explicar aqui sobre os climas, sobre isso tudo, a gente vai Aham. passar tempos e mais tempos falando sobre isso. Então, o que acontece?
A gente conseguiu ajudar algumas pessoas com móveis, mas depois perderam tudo de novo. E estava lá a gente de novo, a Secretaria de Serviços Públicos fez uma obra na Rua Minas Gerais, não é isso, Peterson? E aí o que acontece? Com a chuva, o trabalho foi todo por água abaixo, mas a culpa não é da secretaria, é Uhum. da chuva pelo que Sim, aconteceu. sim. Aí retornamos lá junto com a secretaria, e aí agora a gente está vendo uma maneira, estudando uma maneira de como que vai ser a manilha, vai ser passada. Então tudo é um estudo. O prefeito não se negou a nada, pelo contrário, ele falou: nós temos que sentar e estudar uma maneira que a gente consiga cessar essa situação no bairro Jardim Peró, como Sim, nos outros bairros em Cabo Frio, que vem sim. sendo atingido. Então, o prefeito de Paraty, Zezé Porto, está lá às voltas até hoje, levando pancada de adversário, e o cara está às voltas, mas a culpa não é dele, a cidade já é baixa mesmo. Tanto que sem chuva, sem nada, o mar entra, lava a cidade e volta. Imagina com um excesso de chuva. Angra dos Reis, Nossa, en- verdade. entendeu? Então não tem essa. Barra Mansa, Itatiaia, todas as cidades, a água chegou. E é a conta, né? De construções irregulares e tantas coisas mais. Mas eu queria que você continuasse falando esses dias que vocês estão num sufoco que não é mole, não. Tem o segundo distrito também, que eu vi vários vídeos criticando o prefeito, mas já sempre choveu, era lá em Correia, sempre choveu, Marquinho Mendes, sempre choveu, todo mundo, aliás, os ex-prefeitos tem alguns aí que estão cegos, porque a chuva não está sendo só com o atual governo, porque no governo deles também encheu e levou porrada e ficou quietinho aí, sempre querendo dar desculpa. O objetivo agora é falar de Cabo Frio e vamos nós. Vamos lá. E outra coisa, as pessoas também têm que lembrar que na época do governo do Alain Correia e outros governos passados, a população de Cabo Frio era bem menor, Sim, né? Então a gente fala assim, a tubulação era uma tubulação menor. Hoje, realmente, esse estudo que está sendo feito, até para poder trocar, né? sim. E pela quantidade de munícipes que tem Cabo Frio hoje. Eu vejo, em relação ao governo, que as pessoas, governadores, vamos falar, pessoas prefeito anteriores, criticam, mas passaram pela mesma situação. Exatamente. A Isso aí. única Isso diferença aí. é que a gente vê Serginho colocando o pé na lama. Serginho vai lá para ver a situação, isso, Participa, né? participa, tá lá junto. Assim, gente, poucas pessoas sabem, mas o desespero do prefeito é grande. Porque ele vê e ele tem que ver uma maneira de ajudar. E como é que se faz as coisas assim? Já está alagado? A situação agora é tentar resolver o problema. Sim. E as pessoas acham que é num passe de mágica e não é assim. Não adianta fazer uma coisa por fazer, tem que ser uma coisa bem feita. Então, por isso eu torno a dizer, ele fala, nós temos que estudar uma maneira de estar amenizando essa situação. Então, a culpa não é do Serginho. Se a gente for parar para pensar, gente, isso aí já é coisas anteriores ao governo do Serginho, que o governo mal começou. Eu conheço bem, né? Eu estou na região desde 86 e sei cada porcaria que tem nessa cidade. O bom e o ruim. E lembrando também que a gente precisa aqui, a gente não está aqui só para defender, a gente também tem que falar da população, Sim, que muitos também não sim. ajudam. Material de construção que fica perto do ralo, que acaba entupindo o ralo, Saco lixo, de lixo, saco de lixo. Então, né? assim, a gente tem aqueles contêineres para ser jogado lixo. Muitos moradores, a gente vê em Cabo Frio, quando a gente roda, em vez de colocar dentro do contêiner, coloca do lado. Então, o cachorro rasga e Sim. aquilo ali vai entupindo. Então, as pessoas também têm que entender isso. A gente tem que se ajudar. Tem que ter colaboração do morador para que não aconteça o que acontece. Não quer dizer que foi isso que encheu a cidade, que a cidade ficou alagada. Não é, mas se ajudar, melhor, vai ser bom Sim, para ele com mesmo. certeza. Eu costumo dizer, né, que para a vida melhorar, a gente tem que trabalhar. Sim, E a gente tem que trabalhar em conjunto. Eu costumo dizer que a população ela tem que trabalhar alinhada junto à prefeitura, por quê? Nós dependemos da prefeitura, como a prefeitura depende da população também. Mas nós temos que se unir e fazer o melhor. Então, quando o prefeito chega com a disposição de estar ali ajudando, vamos embora trabalhar, eu preciso da população junto.
Então, assim, a gente roda tudo, a gente sai fiscalizando todos os pontos alagados que teve, a gente acompanhou de perto, a gente foi para poder drenar a água Então, também. várias imagens eu observei você sempre presente nessas histórias aí. Só que em relação à parte social, né, ação social do município, parte de saúde, eh eh, a secretaria do ambiente, o que que eles fizeram, assim, para ajudar o governo nessa história? Então, eu tive acesso, né, à Defesa Civil, o posto de saúde do bairro Jardim Peró, que está em obra, também estava disponível, né, para a Sim, sim. população, e é uma coisa que a gente frisa muito, que a gente precisa muito. E eu vou dizer uma coisa aqui que fique bem claro para as pessoas entenderem, né? Quando o prefeito dá o cargo para cada secretário, a responsabilidade são dos secretários. Oh, cada um Então, responda pelo por seu si, pedaço. isso. Então, o É. prefeito me dá um cargo, estou trabalhando, e se eu falhei, primeiro, gente, eu tenho que assumir a falha que eu cometi. Uhum. Então, é muito fácil botar a culpa no prefeito pelo erro meu. Então, a gente trabalha em conjunto. Graças Sim. a Deus, a Consercaf esteve presente. Na mesma hora que eu liguei para o Jean, Jean, estou precisando de uma máquina aqui. Liguei para o Jefferson Vidal, fiz chamada de vídeo, ele na mesma hora. Então, assim, graças a Deus, essa união é muito forte, Quando sabe? Um quando ajudando o outro. quando você já que você falou no Vidal, eu desde que ele começou no governo, ele tem sido uma toada só, trabalhando e trabalhando. Eu acho que foi a coisa mais acertada do prefeito Serginho ter pescado esse rapaz e colocado na rua, e ele é de rua. Sim. Às vezes cedo eu tô indo comprar pão, já tá esse cara, já tá o secretário lá de seu colete azul e falando com um funcionário, falando com outro, que é difícil você ver isso. Geralmente é o cara essa hora tá dormindo ainda. Mas parabéns, Vidal. Mas não muda não, tem que se vai mudar, mude para melhor. E assim, eu tenho certeza, né? Eu acompanhei o trabalho do Vidal. Ele sabe disso, marcava comigo 8 horas da manhã, quando eu chegar às 7, ele já estava na rua. É isso aí. Então, assim, e todo o grupo dele que está trabalhando ali junto com ele, o pessoal, os funcionários, todo mundo trabalha, todo mundo mete a mão na massa. É incrível o trabalho que ele vem fazendo, né? Hoje ele está como vereador, né? Parabéns, Vidal. Eu sei que através de você, não só de você como os outros vereadores, mas sei que você vai estar contribuindo muito mais por uma Cabo Frio melhor, né? Porque é um cara que trabalha realmente. E a hora que você chega, ele está te atendendo e procura solucionar. Isso que é importante. Então, parabéns, Vidal, que você venha crescer cada vez mais e mais, né? E que fico muito feliz por Serginho ter visto esse trabalho do Vidal, que faz total diferença no município de Cabo Frio, porque trabalhar igual ele trabalhou, é como ele falou para mim, Vânia, eu estudei tudo Uhum. para me poder ocupar o cargo de secretário, né, de serviços públicos. Então eu fico muito feliz de hoje ver Vidal retornando à Câmara Municipal com experiência fora do normal, que hoje ele tem experiência para poder falar mais ainda, porque é um político nato, a gente sabe disso, Uhum. inteligentíssimo. Fico muito feliz, Vidal. Então é isso. Mas ele voltou para a Câmara, mas na boca miúda, né, da política, já está de volta para o gabinete. Eu soube que ele será chefe de gabinete do nosso prefeito, do prefeito de vocês, não é isso? Eu também fiquei sabendo disso. E assim, e se for, fico muito feliz também, né? Porque é um dos poucos políticos que eu conheço que aonde coloca, trabalha, faz a diferença. Porque foi o que ele falou para mim, quando eu não entendo, eu procuro entender. Eu vou buscar, eu vou me aprimorar e vou fazer de tudo para dar o meu melhor. Então, Vânia, eu quero focar na comunidade onde você é xerife lá, é superintendente. Como que está a situação hoje, nesses 2, 3 dias que está um pouco de sol, mas chove e volta? Como essas pessoas estão, né, nessa situação de chuva? Como é que está? Medo.
A comunidade está tendo medo, né, em relação a acontecer essas chuvas de novo, preocupação. Aham. E a gente sabe da dificuldade que já é a comunidade em si. Uhum. Ela já passa por dificuldade em si, né? Então, toda vez que alarma um pouquinho de chuva, a gente já fica na preocupação em todo mundo. Ainda bem que é um ajudando o outro. Aham. Tem muitos vídeos que as pessoas estão gravando, e muitos vídeos não é criticando o prefeito, mas é mostrando a situação, a realidade que estão vivendo, certo? A gente está em alerta, né, Peterson? O tempo todo a gente está com o telefone ligado, porque a hora que precisar a gente tem que estar na rua, Uhum. independente do horário, a gente tem que estar lá para ajudar, porque esse é o nosso papel, né? Nós somos funcionários da prefeitura e estamos ali para fazer a diferença. E o pessoal do bairro Jardim Peró, a gente tem visto a luta deles é muito grande. Muito. Mas é um pessoal guerreiro, que também não desiste. E isso faz a diferença muito grande. Vânia, como anda lá o posto de saúde em relação ao atendimento, que com a chuva, eh, já sabe que tudo de sujeira, o esgoto sobe e aquilo ali é a área de ficar uma área de doenças. Como está funcionando o posto de saúde, para aqueles moradores? Então, o posto de saúde a gente está em obra, né? Para Hum. melhor atendimento. A gente sabe que está sendo feito atendimento no posto da reserva, Uhum. né? Graças a Deus, ali no posto de saúde não entrou água. Uhum. Então, assim, o posto está ficando lindo, né? Temos 2 médicos no posto de saúde do bairro Jardim Peró. Logo, logo, se Deus quiser, vai ter dentista lá também. Então, Oh. exame de sangue, né, Peterson, já é feito. Então, assim, muita coisa está melhorando, de verdade, dentro do bairro. Quando você tocou em dentista, o brasileiro gosta de sorrir, mesmo não tendo os dentes, mas ele gosta de É dar o sorriso verdade. aberto. E quando você fala em dentista, isso é importante para a saúde bucal do cidadão. Fala um pouco mais sobre isso. Vai rolar mesmo? Vai então, a gente sabe que o vereador Zé Antônio, ele destinou uma verba, né, para o Uhum. posto de saúde lá do bairro, que é importante a gente frisar, né? A gente agradece muito, Zé, pela sua parceria, porque os vereadores também são parceiros, Sim, né? Quando precisa, estão lá dispostos a ajudar. Graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento. show. Então, ele destinou verba para lá, como também para a reforma da Praça do Bairro Jardim Peró, também aí ele já solicitou, graças a Deus foi aprovado pela Câmara Municipal, vai passar pelo prefeito agora, que com certeza também irá aprovar, porque é algo que ele já tinha falado que queria fazer ali na praça, para que a gente tivesse esporte e melhoria de qualidade de vida para as crianças do bairro, né? Então, quando você fala qualidade de vida, chega de falar de chuva, eu quero que você me fale o que que vai ter mais, o que já foi feito, quero que você fale o que foi feito naquele bairro e o que tem mais de projetos para aquele bairro melhore mais ainda, porque lá atrás eu lembro que eu ia lá só para falar mal há uns anos atrás. Muito lixo, rato, tinha tudo de ruim naquele bairro. E eu estive visitando as ruas asfaltadas e rua de quase 1 quilômetro, eu nunca vi isso, 800 metros, 900, poxa, e é difícil fazer rua geralmente fazem rua de 200 metros, porque o cara quer aparecer, mas nesse caso foi feito, me fala um pouco, e não foi nem inaugurada, fez e entregou o morador com patins, no 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 skate. no skate para lá, para cá, "Olha aí, está inaugurado", me fala um pouco sobre isso. Então, graças a Deus, né? Era muito esperado, o bairro precisava muito. Teve, devido à chuva, Aham, teve algumas partes, né, do bairro que o asfalto cedeu pela quantidade de chuva que houve, sim, mas que não vai ficar dessa maneira, porque a gente vai estar refazendo, que é muito importante a gente frisar. Vamos aproveitar porque os quebra-molas vão ser feitos, né, que a gente precisa, até em sim, relação às crianças e a movimentação por causa da escola também. Então, o que acontece? Lá a gente está para futuramente ter projeto de esporte para criança, uhum, futebol. A gente uhum, tem um secretário de esporte muito atuante, né? Que é o filho do Bernard, Rafael.
Rafael é um excelente secretário que está aí, sempre à disposição. E a gente sabe que eles têm um projeto que vai estar focando lá no bairro Jardim Peró, que é a escolinha de futebol. E a gente está para colocar agora o Maitai lá, né? Uhum. Através de um professor amigo nosso também, que vai também estar lá participando. E a gente quer retornar com as atividades que tinha antes também, que o esporte, a gente focar em esporte para criança é importante, né, Simon? Sim, sim. Muitíssimo importante. E a educação lá, as escolas funcionando, e a gente ter uma criança que estuda de manhã à tarde praticando esporte, que estuda à tarde, de manhã praticando esporte, isso faz total diferença. Quais são as modalidades esportivas que o município oferece para a juventude aqui no Rio em Cabo Frio? Tipo assim, judô, karatê, Sim, já tipo o quê? tem. A Tipo, gente tem o Muay Thai, a gente tem o judô, né, Peterson? E a escolinha de futebol, que é o que o Rafael, né, colocou. Eu tenho relatos de pessoas que vêm falando para as sobre. meninas Aham, tem ginástica, ginástica tem, olímpica, tem, assim, ginástica. tem o balé. Isso, Então, me fale assim, tu, aproveita, fala isso tudo, aí dá o recado. é um diferencial. E a gente acha legal porque muitas meninas querem participar para estar jogando bola Sim, também. claro, Isso é claro, muito bom. claro. E com a reforma agora do ginásio, então você imagina como é que vai ser ter essa criançada de todos os bairros e acabando com aquela história de facção, e a gente ter o pessoal do Manel Correia, o pessoal do Jacaré, todo mundo numa união, sabe? E juntar aquelas crianças e a gente poder fazer um movimento espetacular que é sobre o esporte. Geralmente, governantes, ou que seja empresa ou governante político, né, que é governar o município, eh, geralmente precisa reunir, né, com os secretários e determinar, ver, ó, o Antônio não está bem, não tá, o bairro lá não está como tem que ser, você assumiu ali, mas não está andando, não está caminhando. Aí o outro, ó, Dona Maria, ó, lá o postinho de saúde estão reclamando, diz, esse tipo de reunião do governo com os secretários para determinar o que pode melhorar e o que não melhorou de fora mesmo e coloca outro, tem isso? Então, eu falo para você que Serginho é uma pessoa que ele faz reunião direto com os secretários. Uhum, E é o tipo de prefeito que, se não tá bom, ele reclama e com ele não tem meio termo. aham. É trabalho, trabalho. Se não trabalhar, se É focar no troca. trabalho. Ele é. Então, isso as pessoas têm que realmente valorizar, porque é meu amigo, não existe isso no governo de Serginho. Ou trabalha Ou tá ou tá fora. fora. Isso você observa bem no, Muito, né, muito. o desempenho de cada um e aqueles que são descansados, né? Sim, ele acompanha. Eu falo para você assim, Serginho faz o trabalho com muito secretário. Aham, Porque é um cara que acorda 5 horas da manhã para caminhar e as pessoas não têm essa noção. Ele não só caminha, ele está aham, observando tudo. uhum. As pessoas pensam que ele está sentado lá na prefeitura ou tá. Não, ele está observando tudo. Ele quer saber de tudo. A gente fala assim, ele não tem como estar em todos os lugares. Mas tudo ele procura saber como é que está funcionando. Então, e tem secretários hoje tem que são excelentes, trabalham muito, mas o Serginho é uma cobrança constante em cima. Então, vamos focar hospital, por exemplo. Eu sei que eu falo tô insistindo em saúde porque todo bairro chora, né? Às vezes o cara não está nem doente, mas quer ir ao médico, né? Em relação deve chegar pedidos para você de tudo, até de dentadura nova estão te pedindo. Acontece, quais são os pedidos para você como superintendente lá do bairro, que é o porta-voz do prefeito daquele bairro, chega até você e como você encaminha para o governo ou até mesmo para seus pares que têm as secretarias que podem executar os serviços. Então, assim, a gente sabe que não só Cabo Frio, tá, gente? O SUS em si passa por muitas dificuldades, a gente sabe disso, Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Então, tem problemas? Tem, mas estamos focando em melhorias. A gente sabe que o Hospital do Jardim veio passando por reforma, né, para atendimento. É,
Tem problemas? Tem, mas a gente faz o máximo para poder ajudar. No Uhum. bairro Jardim Peró, graças a Deus, a gente tem aquele posto de saúde que toda vez quando um morador precisa, está sendo bem atendido lá. Uhum. Até porque quando se tiver alguma reclamação, chega até a gente prontamente vai ao posto de saúde, Para corrigir, para né? corrigir, a gente consegue resolver, sabe? A gente consegue dialogar muito bem, graças a Deus, a gente tem essa parceria. A Secretaria de Saúde, tanto a Bia Trindade quanto o João Carrilho, não teve um dia que eu não liguei para João, que João não me atendeu, sabe? Até quando o Hospital da Mulher precisaram, eu estava lá, o João Carrilho prontamente atendendo. Vânia, vamos embora procurar saber o que está acontecendo, e a Uhum. gente vai estar resolvendo isso e vamos estar melhorando. E é isso. Então, não é, a gente não recebe a crítica, Uhum. a gente recebe alertas. Sim. Olha, Vânia, isso não está legal e a gente procura consertar. E muitas vezes, quando a gente fala para o prefeito, olha, prefeito, no hospital está acontecendo isso e isso, ele prontamente procura saber. Então, Vânia, todo setor público tem sempre eu pego, indico uma funcionária para aquele setor, né? E aquela funcionária que está naquele setor se torna-se laranja. Laranja podre que eu falo. Tipo assim, ela tá ali, mas ela tá ali para fazer gol contra. Ela não tá ali para dizer, estamos juntos, governo, vamos caminhar. Você que está lá, que é o porta-voz do governo, vai estar ouvindo. Acontece isso, já aconteceu. Aí a pessoa está lá, mas está lá para vender o governo, para malhar o governo, ao invés de vestir a camisa e trabalhar junto. E faltou remédio, ó. Vânia, ó, tá faltando isso. Secretária de saúde, tá faltando aqui gases, está faltando comprimido tal que acabou. Já aconteceu isso de não ter nada disso, deixar faltar mesmo para poder malhar o governo? Graças a Deus, na nossa gestão, não. Já aconteceu sim de uma vez a gente chegar muito cedo no bairro Jardim Peró e ter uma fila grande esperando Sim. e a gente ligar para o secretário prontamente, ele pedir assim para mim, Vânia, tem paciência que a gente vai resolver isso agora. Então, né, Peterson, chegou gente na hora, abriu porta, começou a atender as pessoas. Aí eu falei para ele: olha, que só tem um médico. Ele não vai, né? Pode avisar a população que a partir de amanhã vai ter dois. Uhum. Show. Então, foi prontamente. Então, assim, falta de insumo não tem, tem insumo. Tanto no postinho, que eu posso falar pelos postinhos, né, que a gente está presente sempre, que é o posto do Parque Bulli, o posto do Jardim Peró, o posto da Reserva do Peró. Se chega no posto da Reserva do Peró, parece uma clínica particular. Uhum. É lindo o posto. E o nosso posto também não vai ficar por baixo, que também está ficando muito bonito, né? E as meninas atendem muito bem, a enfermeira é um amor, os médicos atendem com uma paciência que eu vou lhe falar uma Que não é coisa. normal, né? Que Que não... geralmente Vai trocar um médico de lá que dá até tem confusão. lugares que você vai ao médico, parece que o médico está Não. com raiva. E até mesmo, isso é importante. É, eu falo porque eu já fiz matérias de madrugada em hospitais, e o médico que, como ele tem vários plantões, vários, em todo lugar ele quer dar plantão. Mas tem um lugar que ele tira só para dormir. Ele chega, sai de um plantão, vai para aquele hospital e o paciente está lá esperando. Primeiro ele vai tirar um cochilo lá de 1 hora, 2 horas para começar a atender, que já está quase vencendo o horário dele ir embora. Acontece isso aqui em Cabo Frio? Então, como eu posso explicar, né? Como eu sou muito focada pro Hum, lado do jardim, no bairro Sim, do que é o Jardim seu Peró, bairro. é o que eu posso Lá explicar. não tem isso, ou tem? Não. Não, O que né? aconteceu, uma coisa muito, assim, legal que eu falo, que aí a gente vê a diferença. A minha mãe estava para poder bater uma radiografia, só que o telefone cadastrado era do meu irmão. Então, não sabia que era Sim. minha mãe. Aham. Então, chegou para ela falando, dona Margarida, olha, tá agendado para tal dia, a senhora poderá comparecer? Aí meu irmão foi e falou assim para mim, olha, chegou isso. Aí minha mãe foi, né? Meu irmão colocou, sim, vou comparecer. Colocou que fica atrás de Santa Isabel. Tudo Uhum, bonitinho. uhum. A minha mãe foi atendida. Muito bem, fez, retornou para poder buscar o resultado. Depois chegou uma notificação da prefeitura perguntando como foi o atendimento.
para saber se teve qualidade do atendimento ao paciente. Então não Correto, isso é sabiam, olha correto. que legal, não sabiam que era minha mãe, É mas estava. difícil ter isso, Aham. né? Então chegou, como foi o atendimento? E nisso, porque o prefeito também deixou bem claro que ele quer todas as filas de exame zerada. Uhum. Então isso foi muito rápido. Ela bateu a radiografia, foi Está muito bem acontecendo isso atendida. aqui, isso que você está falando é interessante. Está acontecendo isso aqui em Cabo Frio, Sim, porque era febre amarela com essa história. Febre amarela que eu falo, de tão ruim que era a fila de pessoas. Tinha pessoas que levavam até 2 meses para fazer um exame, para marcar com o médico, para depois esperar mais um mês, 2. Tipo assim, 4 meses era pouco para ser atendido. Não está tendo mais isso aqui na cidade? então, é aí que eu tô falando a diferença. Ao meu ver, não. Por isso que aconteceu. E quem acabou levando a minha mãe fui eu. Eu falei com o secretário de governo, pedi a ele para que eu pudesse me ausentar pelo período Hum. da manhã, né? Para que eu pudesse acompanhar minha mãe, Uhum. né? Porque as pessoas pensam que prefeitura é tudo assim, a Deus dará, e não é. A gente tem que se reportar, tem que falar, e eu Sim, solicitei sim, para que eu sim, pudesse sim, ter esse período para levar a minha mãe. E eu fui sem colete, sem nada, sim, para poder ela ser atendida. claro. Você tem que ver o carinho que a minha mãe foi atendida. E as outras pessoas que estavam lá esperando, todo mundo falando. Aí tinha gente que falava assim: nossa, a gente estava de governo anteriores e agora que a gente foi chamado. Caraca, Então aquilo assim mexeu sim. comigo, porque eu fiz questão de estar perguntando, porque a gente acaba conversando, mulheres já conversam naturalmente, né? A Uhum. mulher falou para mim assim: ó, tem 2 anos que eu estou aguardando esse exame. E o governo entrou e me chamou. Eu, puxa, que legal. E o prazo para entregar é um prazo curto. Não é aquele Não, 10 anos para entregar não. um E a minha exame. mãe fez o raio-x, fez tudo e foi muito bem atendida. Eu acompanhei, entrei. Você tinha que ver o carinho com que a minha mãe foi tratada. E as outras pessoas que estavam lá. Então, Vânia, em relação a ratos, né? Porque o que mais acontece numa cidade é a quantidade de ratos, até mesmo por ter supermercados, restaurantes, aí você vê rato andando em todo lugar. Como que é o bairro lá em relação a isso? Por incrível que pareça, eu não vi, tá? Pra não dizer, eu vi uma aranha, né, Petra? Aham. É sério. Gente, eu não vi. Isso eu não vi. Agora, a gente sabe que aonde há sujeira, há acúmulo, que moradores às vezes pegam terreno das pessoas, fazem de terreno baldio, acúmulo de lixo você vai encontrar, Uhum. né? Mas graças a Deus a gente vem tentando fazer o possível e o impossível para poder manter o bairro limpo. A gente está para ter um mutirão agora no bairro, tá? É, tanto Quando de, vai ser isso? Tem acredito que data? semana que vem, né? A gente vai ter capina, pintura de meio fio, retirada de entulho. Então, isso é importantíssimo. Caminhão Quando de galho. você fala em entulho, boa pergunta, boa fala. Em relação, teve a enchente e as pessoas perderam os móveis, perderam tudo, na verdade, e puseram na rua. Rua. Ainda tem esse material ainda está na rua ou o governo já tirou? Então, alguns pontos já foram tirados, até porque a própria secretaria falou, Vânia, aonde foi urgência, por favor, você nos avisa, Peterson liga pra gente, fala que a gente vai estar retirando, porque Tamoios viveu uma situação muito difícil, todo Sim. mundo correu para lá também para poder estar socorrendo. Aham. Aí a gente foi e falou, olha, tem certos pontos no bairro de Jardim Peró que tá com sofá, tá com isso, tá aquilo. Então a gente tem o José, né, Adriano José e o Everton, que é da Concercaf, que sempre está ajudando a gente também, que é quando o Petso liga, ele socorre a gente na hora. Então, assim, tanto que mandou caminhão para a gente poder conseguir abrir vala Eu vi num vídeo, para poder a água vi. escoar. Então, assim, esses entulhos vão ser todos retirados. E eu quero até aproveitar para Mas já está poder. na hora, já Sim, já passou da hora de tirar, né? sim. É. Mas aí foi que eu conversei com moradores, vai acontecer, porque a gente está com Cabo Frio inteiro nessa Sim, situação sim, sim. de entulho, então a gente não esperava da maneira que chegou, né? Então, o que acontece? Até deixar claro para os moradores que a gente vai ter, e que fique bem claro que a gente vai trabalhar da seguinte forma: depois que o bairro estiver todo limpo, com a capina pronta, com a pintura pronta,
a gente vai dar para os moradores. Quem tiver com seu material de construção na calçada, a gente vai dar um prazo de 3 dias para que seja retirado. A gente vai Aham. notificar. Que isso entope os rádios, sabe disso, né? Sim, então. Aí o que acontece? É um diálogo que a gente vai ter também com o prefeito sobre isso. Para que a gente faça da seguinte forma: você tem 3 dias para tirar. Não tirou, a gente recolhe. Você tem mais 3 dias para poder ir buscar onde está. Você não buscou, a gente vai usar o material na própria comunidade. Como? Pessoas que têm a moradia em situação precária, Uhum. para que a gente possa melhorar a casa das Quer pessoas. embolsar, fazer o Isso. piso, E a gente vai fazer isso. mas vai manter a ordem Sim. da desordem, né? Porque Nós vamos estar em cima cobrando, então vai ser notificado. Chegou notificação, não recolheu, a gente vai estar recolhendo. Aí vamos ter um lugar específico para poder estar ficando. A pessoa vai chegar lá com sua notinha fiscal para poder retirar. Não foi buscar? Iremos usar na própria comunidade. E vamos fazer benfeitoria na casa das pessoas que realmente precisam. com- como que você lida com a Consercaf, assim, de serviços? Você tem facilidade de ser atendida nos seus pedidos? Ou tenha sempre aquela historinha de não, deixa para lá, que Não, não existe isso no governo, não existe? não de forma alguma. Não, né? Não, Pá, pediu, está sendo não. atendida. E para você Isso é o ter. governo inteiro, né? Assim, Sim, né? não, a hora que a gente precisa da Consercaf. Agora, a gente tem um entendimento que às vezes a máquina está em um determinado Sim, local sim. que eles não podem retirar para poder me atender no momento. Termina, Mas, exatamente, mas a gente tem a facilidade de dizer assim, Vânia, olha, hoje a gente não consegue, mas vamos supor, na terça-feira vai vamos estar com agendar você. para tal dia. E realmente está lá. E chega cedo. Então a gente tem essa parceria muito boa com a Consercaf. Ricardo Martins, né, diversas vezes também Hum. nos ajudando. Eu torno a dizer, a Consercaf tem feito uma parceria muito boa com o bairro Jardim Peró. Muito, muito, muito boa mesmo. Então, assim, a gente precisou, eles estão lá e estão com o pé na lama junto com a gente. Outra coisa, por ser bairro urbano, né? Que aí tem terrenos, tem sítio ao mesmo tempo. Tem. Como você cuida dessa história de animais soltos, né? Tipo, cavalo, eh, eh, vários cães na rua. Como é que você lida com isso em relação aos animais? Cavalo diminuiu bastante, tá? Que a gente ficou batendo em cima, né? Dizendo que a gente ia acabar recolhendo. Sim. Porque a gente tem que trabalhar com parcerias. E a gente fala, né? Ó, cavalo na rua não pode, até por causa de criança também, tá? A gente tem sítios, sim, lá no Jardim Peró, tem muitos lá atrás, Sim. né? Que a gente faz um trabalho diferenciado. Uhum. Aí tem o Bosque do Peró também, que fica lá atrás. Inclusive, o pessoal do Bosque do Peró, eles chega pra gente para fazer reclamação e a gente vai mostrando, porque a gente agora tá esperando, né, Peterson, que as ruas agora lá vai ter nome, que tem muita rua lá que não tem nome. A maioria das ruas não tem Não nome. tem, não existe Você CEP. está no número 100, daqui a pouco outra 500, não sei quanto, depois volta para 37, totalmente. E tornando a dizer, não é um problema que veio do governo do Ah, governo Serginho. Já é coisas anteriores, porque lá tem lugares que não tem CEP e a gente conhece a Rua do Vaguinho, Rua de não sei quem, que é Rua de assim pessoas. mesmo. É assim que Ainda lá atrás funciona. em pleno Cabo Frio Centro, você vê ainda essa história. Não, aqui, mas isso aqui é Dona Fulana, não é mais. Não, já trocou o nome, já mudou, né? Isso. E a gente sabe, assim, tem muito morador que fica desesperado, eh, perde as esperanças, porque apanhou tanto, esperou tanto e não via acontecer, né? Mas é como a gente veio falando para eles, a gente tem grupos, né, Peterson, da Associação de Moradores, e a gente fez grupos dos bairros da onde a gente está atuando, para que a gente consiga explicar às pessoas, olha, vai chegar, a gente está pedindo, solicitando, porque eles têm que entender uma coisa, a gente solicitar, tudo meu é solicitado, que o Serginho me ensinou uma coisa, olha, Vânia, tudo que você solicitar, você tem que ter uma cópia. Porque depois, até mesmo, que tem muito isso, o Antônio faz o serviço e quem lucra é o Joaquim, que nem apareceu lá, mas diz, ah, não, isso aí foi o que indiquei. Tem muito Isso. disso.
Ele me ensinou isso, então, assim, a gente tudo é com cópia, tudo que a gente solicita, porque eu, quando vou para a Consercaf, a gente já tem feito o ofício. Uhum. Assim que a gente despacha o ofício na Consercaf, a gente fala, ou para Jean, para Ricardo Martins, ou para o José, olha, a gente levou um ofício assim, assim, assim. Só que cronograma no Jardim Peró, a gente não precisa estar levando ofício, porque a gente já sabe os dias que são feitos a coleta de tudo. Sim, sim, Devido à chuva, que houve um pouquinho desse cronograma ser alterado, sim. né? Mas como ele falou assim pra gente, olha, gente, aguenta um pouquinho, fala com os moradores, para ter só um pouquinho de paciência, que a gente vai fazer esse mutirão para a Uhum. gente poder conseguir organizar de novo o bairro. Porque você sabe, você esteve lá e viu o bairro bonito do jeito que Pô, adorei, estava. adorei. Entendeu? E a gente fica muito feliz quando a gente vê alguém elogiando o bairro Jardim Peró, que há muito tempo não existia elogio. Existia medo, né, que as pessoas tinham de ir no bairro, e hoje é um bairro, graças a Deus, abençoado por Deus, que só tem a melhorar cada dia mais e mais. Não dá, não sei se você vai responder, mas a cidade inteira fala em mudanças que o prefeito vai vir com, igual o presidente da Argentina, diz que ele vai vir com a serra e vai passar a serra em muita gente, porque ele ainda não tá satisfeito com vários setores. Secretário que está descansado, outro que está dormindo, e ele quer botar gente que esteja de olho aberto, até mesmo para acabar com esse leve trás, entendeu? Como você vê isso, a troca de secretários? Então, tem que ser o mais honesta possível. Conheço o Serginho, sei a pessoa que é. Quando não está trabalhando, quando não dá certo, ele realmente tira, Uhum, porque ele quer realmente a diferença. E é uma injustiça muito grande a gente bater em alguém que o trabalho não está sendo feito não por causa dele, mas por causa de quem está lá. Então, a gente vê que ele não dá mole para ninguém. aham. Assim, vocês acham que não? Vou falar isso, tá, Serginho? Já tomei esporro de Serginho. Aí você fica assim, poxa, ele me deu esporro? Não. Ele quer o melhor. Então, quando a gente vê ele trocar um secretário, ou ele reclamar, Ele quer o melhor para a ele quer o cidade. melhor. E a gente aprendeu a conhecer Serginho pela fisionomia no rosto dele. Quando ele tá naquele caminhão, que ele tá fazendo um trabalho, que ele fica caçando defeito, procurando defeito, a gente já conhece quando ele Aham, tá tá estressado tendo. porque ele quer resolver. Então, assim, para mim, eu continuo falando, a decisão que ele tomar sempre vai ser bem feita, porque é um cara inteligente, Uhum, sabe? Ele tem noção das coisas que ele faz. Serginho, antes de assumir a prefeitura, já vinha se preparando, sabendo os problemas que tinha dentro de Cabo Frio. Lógico que os problemas não é resolvido de um dia para o outro, mas ele já veio preparado. E sem falar que a gente teve um baque agora, né, com a perda da esposa dele, sim, que em momento algum Serginho deixou de estar atuante na cidade, mesmo passando por essa situação difícil, sim, que no outro dia já estava na prefeitura. Sabe? E aí hoje a gente fala, hoje ele tem duas filhas, sim. lógico que ele tem a mãe dele, tem a irmã dele, que está apoiando, mas não é a mesma coisa, e mesmo assim ele levantou a cabeça e continuou trabalhando, fazendo a diferença. Isso, para mim, mostra que realmente é um diferencial que não é todo mundo que suportaria e que aguentaria, além de estar passando por isso, ter pessoas batendo nele sem saber a realidade, o que está acontecendo de verdade. Eu sempre falo, todo governo, em qualquer cidade desse país, da região dos lagos, tem o famoso fogo amigo. O amigo toma café, come torradas com geleia de carambola, quando ele dá as costas, toma-lhe porrada. E vende mesmo, vende papel, vende, junta tudo para depois trair. E eu acho que o prefeito está bem atento a isso. Então, Vânia, me fale mais um pouco da continuação do seu trabalho, A iluminação está sendo feita constantemente no bairro também. que é o que mais o Sim. morador reclama, que paga taxa, mas não tem direito à luz, não é isso? Então, a iluminação está sendo feita, a troca está sendo constante, Uhum, né? A gente
fala com o morador. Hoje a gente tem uma facilidade maior. A gente tanto marca, mas os moradores também vêm falando com a gente. Olha, em frente à casa de Dona Maria, Sim. tá sem iluminação. Ó, em frente à casa de fulano, o mercadinho de fulano também tá ruim. E o Aí vocês bom, vão lá então virou uma família. O grupo show. virou uma família. Ou então eles colocam assim, Vânia, eu sei que você está muito ocupado, mas se você puder dar uma atençãozinha aqui, a iluminação aqui está ruim, aí o Peterson já vai marcando tudo, anotando tudo no caderno. 7h30 da manhã o Peterson já está na troca de iluminação, né, Peterson? E isso não importa, porque Peterson troca lâmpada até no jardim. Uhum. Aonde a gente é chamado, Tá indo. a gente está indo. Uhum. Porque governo é isso. É trabalhar em conjunto, independente se quem toma conta do bairro é fulano, é ciclano, a gente tem O uma negócio é união muito resolver, grande. né? O negócio é resolver e fazer dar Não certo. importa o mérito, o negócio é fazer direito. Exatamente. E Porque, ser colaborador mesmo, que não seja a sim, sua área de atuação. Isso é exatamente, normal. porque nós somos um governo que somos pagos para trabalhar. Nós não somos pagos para ficar sentado, nem estar de sorrisinho no rosto. Nós somos pagos para poder fazer a mudança dentro de Cabo Frio, que esse foi o objetivo do prefeito. Queremos transformar Cabo Frio. E nós vamos transformar Cabo Frio na melhor cidade do Brasil. Vânia, você tem prazer do que faz? Principalmente que é um serviço público, né? Geralmente é o homem que está lá com o carrinho na mão, que está com um trator, o outro está com a pá na mão. E você, eu tenho observado, pelo menos foi o que eu vi, porque eu fui lá, não estou inventando, eu fui lá. Você participa de tudo. Por quê? Eu amo. As pessoas não entendem isso, né? Eu falo assim, eu gosto Ah, de estar na rua. Eu gosto de estar conversando com as pessoas. Eu gosto, assim, que as pessoas me digam qual é o problema, como na rua. A gente tem que procurar um morador antigo porque ele conhece a situação melhor do que nós, que chegamos agora. uhum. Então a gente tem que ter aquela paciência, sabe? E aquele olhar diferenciado para o morador antigo do bairro, que chega e diz assim para mim, Vânia, tá vendo a tubulação ali? Então, o morador construiu sua casa no lugar errado. A tubulação passa por ali. Eu sei disso há mais de 40 anos, Vânia. Então o problema é ali. E realmente é ali o problema. Então a gente tem que dar mais ouvido, Sim. estar mais atento. E o Tem que ouvir, né? Tem. E o meu trabalho dentro do Jardim Peró, por que que eu gosto de estar lá no meio das pessoas? Porque são pessoas que tratam a gente com maior amor, carinho, de verdade. Gosto de estar no meio. Eu até brinco que eu falo assim, na época que eu fui coordenadora da FAETEC, Uhum. trabalhava na FAETEC, mas mesmo assim corria para o Jardim Peró. Terminava meu serviço e ia para o Jardim Peró. Trabalhar. Então eu sempre tive envolvida e eu gosto disso. Eu acho que a gente não basta o prefeito só nos dar o cargo, a gente tem que ter a postura e o domínio daquilo que a gente está fazendo. Então, Vânia, com o retorno do Vidal, ele volta à Câmara, logo, logo vai assumir a chefia de gabinete. Vai ser bom para você, porque lá atrás eu tive uns dias andando ali para o Jardim Esperança e conversando com aí na Remar, e eu só sondando. Próxima prefeitura, que o melhor lugar de conversar não é na prefeitura, é em volta, porque tem um monte de fofoqueiro. Só que o assunto é que você pode ser a subprefeita de Jardim Esperança. Tem esse ouvido, tá valendo mesmo? Será que eu ouvi demais? Então, não, olha, o Jardim Esperança tem um subprefeito, né? Que é Uhum. Cláudio Mazo, né? Que ele faz o trabalho dele no jardim. É como eu costumo dizer, né? Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu. No que depender da minha ajuda, estou disposta a ajudar. Um E ajudando o outro. vice-versa, As pessoas... surgiu esse boato. Por quê? Porque eu estou constantemente na luta dentro do bairro.
Entendi. Então as pessoas ficam mandando mensagem: Vânia, tem como você me ajudar aqui no Jardim? Vânia, tem como você me ajudar aqui no Monte Alegre 2? Você recebe mensagem da onde mais, Peterson? Do Colinas do Peró. Poxa, por favor, Vânia, tem como você vir aqui no Colinas do Peró? Peterson, mandei mensagem para Vânia, mas ela ainda não visualizou. Parque Dourado 3, tem como ela vir para cá? Então as pessoas começam a pedir a presença, não é da Vânia Diniz, mas é da Prefeitura de Cabo Frio, através de mim, porque quando eu visto esse colete aqui, eu represento o governo, Sim, eu represento o prefeito. perfeito. Então as pessoas me veem, porque mulher tem um olhar diferenciado, Oh, né? E eu sou daquela que, enquanto eu não consigo resolver, eu não sossego. Sabe? Eu não consigo dizer assim, daqui a pouco eu venho aqui, a gente vai ter. Não, vambora. você é igual aqueles sanduíches que estudam? Isso aí. Vambora. Cai dentro. Meu marido mesmo fica assim pra mim, tem calma. Eu falei, calma não, a gente tem que resolver. Hum. A gente não pode deixar o problema crescer. Sim. O mal se corta pela raiz, então a gente vai resolver. Como eu falei, na Aécio Cardoso da Fonseca, a gente fez uma solicitação que um morador, achei tão engraçado, ele falou assim, Vânia, por favor, preciso que você venha aqui, a gente precisa de uma faixa, fique em frente ao mercadinho tal. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ele tirou uma foto minha, não tinha visto ele, mandou para mim no Instagram, já tô te vendo. Eita, Então ele não esperava que eu fosse. sim. Aí depois pintaram lá. Aí depois ele, Vânia, eu preciso de iluminação aqui. E é assim o trabalho. Então, assim, as pessoas se alegram. Quando a gente vê alguém trabalhando muito, eles pedem para que a gente vá junto, poder fazer diferença no bairro também. Não que o trabalho do subprefeito não seja feito, Sim, sim. mas é porque nós Não, não fazemos se trata disso, não. nós contribuímos Como você abriu dizendo, trabalhamos em grupo. em grupo, Todos, somos todos, grupo. é a saúde, a educação, são serviços públicos, são os bairros, todos caminhando que tem que fazer um bom serviço para que o governo leve o seu nome que ganhou para isso, para prestar bem o serviço para a população cabo-friense, é por aí mesmo. Agora, o que muda com o Vidal lá é porque se eu já perturbava ele antes, agora eu vou perturbar o dobro. Entendeu? Agora eu vou Entendi. perturbar muito mais. Porque eu faço chamada de vídeo, eu ligo, Não, mas é sabe? dedicação, não é perturbar, não, é Aham. dedicação. Eu falo pra ele que ele me dá aula, né? Ele briga comigo, tá? Tem isso Aham. em conta. Ele briga comigo. Eu reclamo com ele. Uhum. Aí já aconteceu dele falar: tá errado isso, isso, isso. Tá bom. Aí eu, mas também tá errado. Agora é minha vez de falar. Ele, tá bom, agora você pode falar. Sabe? E a gente tem Legal. essa parceria Há uma legal. troca, Poxa, né? exatamente. Tudo para prestar um serviço de qualidade Sim. ao cabo-friense. Eu tenho o maior orgulho de ter conhecido o Vidal. Maior orgulho. Então, já tá sabendo que eu vou te perturbar muito. Ele mesmo fala que eu peço muito, tá? Ele Aham. fala. Essa menina pede, pede, pede e não para de pedir. E é verdade. E o Lucas, o filho dele, né, junto com o Peterson, que é um amor de pessoa, que eu posso falar que tive o privilégio de conhecer esse menino, e Uhum. o menino bota a cara no bueiro para poder olhar de verdade, Sim. sabe? Isso é um garoto também, né, Peterson, que quando a gente liga, atende. Peterson, Daniel, gente, é sem comparação. Mesmo com isso tudo que você fala, que faz, que fez, que não é mentira, ainda mesmo assim ainda tem críticas. Tem, tem. A gente tem. Mas aí a gente consegue resolver com. Eu até falo assim: eu sou boa demais, mas quando eu tô no meu direito, Sim. porque um pai ou uma mãe, ele não só vive de beijo e abraço em filho. Uhum. Ele, para mostrar o caminho certo, ele educa, ele reclama. Então, quando eu tenho que chegar no grupo da Associação de Moradores e informar, olha, a gente fez a solicitação, tem que ser aguardado. Sim. Mais do que isso, a gente não pode fazer. Eu só posso ir até aqui. Isso aí a gente tem que falar a É normal, é realidade. normal. Então, a gente tem que aguardar a resposta. Porque tem morador que ele não consegue ficar, mas eu estou precisando, isso tem que ser para agora, e a gente recebe isso. Aham. Mas aí a gente, né, Peterson, vai com jeito e explica, olha, não é dessa forma que você está pensando, e comigo não vai ser diferente. É sim, sim, não, não. Sim. Mas aí o que acontece? No outro dia ele, Vânia, desculpa, eu sei que vocês estão tentando fazer o melhor. E é assim, é por isso que eu falo, a gente é uma família. Sim. A família que não tem uma discussão, que não tem uma crítica, não é família. Não, na nossa casa tem
tem briga, como é que E vou te falar, serviço público não vai ter reclamações? Claro que e as tem, críticas servem para que a normal, gente consiga ver onde está errando, o que se pode para ser poder feito. acertar. Aí eu falo, não existe Se governo acerta com nenhum. erros, não é isso? É isso aí. Se tem uma coisa que eu aprendi com os governos anteriores, e acredito que o prefeito também, é que a gente não deve cometer os erros do passado de outros governos. E sempre acusando o que o outro não fez e também que você não faz. Por que você não faz para mostrar a diferença? E Serginho, falo, Cazé sabe disso, né, Cazé? Eu repito essa frase em qualquer lugar que eu vou, porque foi o que eu vivenciei. Uma vez eu me lembro que a gente estava na Teixeira de Souza com o Serginho, e falei, Serginho, era o governo passado. Poxa, tá batendo em você, tá fazendo isso e aquilo e você nada. Porque aquilo me revoltou, né? Porque aí eu falo ali que naquela época ali eu não estava preparada, não, ainda era muito emocionada, né, Pé? Aí ele falou assim pra mim, Vânia, calma. Assim, tá? Aham. Enquanto eles entram batendo, a gente entra com trabalho. Isso aí. Deixa bater. Vamos trabalhar. Ele me ensinou isso. Então, daí eu entendi que quando vem crítica, aí que eu começo a trabalhar mais Trabalha para ainda. mostrar que não é bem isso, não é bem, o caminho não é E eu vou te esse. falar, essa lição que ele me deu, eu carrego para a vida toda, tanto na minha parte de trabalho como na parte familiar, porque realmente é verdade. Serginho faz a diferença dessa forma. Você não vê Serginho se manifestando em discussão que as pessoas estão falando isso, aquilo. Ele mostra no trabalho, na prática. Então, é um líder Sim. que se a gente não seguir o exemplo dele, o que a gente vai fazer? Bom, já que é um líder, procura ir mais para a rua e nos bairros que já tem crítica bastante, tá na hora de dar uma sacudida nessa história aí, prefeito. O fogo amigo tá aí mesmo e cuida disso aí. A Vânia manda o recado. E a gente vai mostrar um pouquinho do Jardim Peró. Isso, o Casé não mostrou, não sei o que aconteceu com o Casé. Pediu o vídeo. Rapaz, eu tenho um vídeo aí de serviços aí que vem sendo executado. Cadê você? Vamos mostrar primeiro a enchente, para mostrar que não foi pouca água, não. Aliás, o Brasil inteiro Verdade. viu isso. Campos, Macaé, geral, olha aí, ó. Então, aí você vê a Defesa Civil, junto com o Peterson, o Lucas, né? Então, assim, isso aí, para você ter noção, olha a situação. Olha isso. Isso aqui foi a gente recolhendo. Aham. Mas moradores que jogam, tá? E a gente faz questão de estar lá limpando, porque tem Sim. muitas vezes que a gente terminou de limpar e espera a gente sair para jogar. Mas aí a gente sabe que é pessoas que querem bater, Entendi. então faz questão de estar fazendo esse tipo de trabalho desonesto. Porque olha aí, ó. Olha a quantidade. Trabalho tem, ó. Serviços tem, ó. Olha a quantidade que a gente vem retirando. E olha o Isso caminhão aí é como já do estava. Jardim Peró, né? Jardim Peró. Jardim Peró. Olha a quantidade que já tem no caminhão. Aí que eu falei, ô Vânia, o que você tem? O que aconteceu com o seu rosto? Aí você, não é nada não, é cansaço mesmo. Olha isso. E aí foi quando a gente solicitou para a Consercaf, para estar junto. Olha, a gente teve que quebrar lá para poder a água escoer, porque Sim. estava vindo a água da rua Rio de Janeiro. Então aqui já era uma tubulação da época de Alaí Correia, Sim. que era um cano de quanto, Peterson? Uma manilha de? Sei que era pequeno, né? Aham. Então, olha o jeito que alagou. Aqui foi a gente também tentando fazer, amenizar ali, para que a água pudesse escoer. E a gente aí no meio. O tempo todo a gente ali junto. Falei para ele que tem que comprar uma Olha. bota rosa. Olha só. Olha a situação, olha. E você põe o pé na lama mesmo, não tem conversa, né? Não tem. Não. Olha lá o chinelinho e tome água Chinelinho de plástico e a gente Tome embora. água de esgoto. E aqui, a gente mostrando, olha só, que a gente estava fazendo aí para poder a água escoer. Eu vou lhe falar, a gente olha isso daí, a gente vê o trabalho, não me envergonha nem um pouco. Claro que não. Amo. Claro que não.
Claro. ali fazendo a diferença. Não. Tem mais. Agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos. Pô, cadê? Mostra aí, Cazé. Mostra as ruas que eram um lixo, virou tudo asfalto. Tá lá, tudo asfaltado. Um trabalho que foi logo no primeiro ano do governo. E eu estive lá, o morador geralmente gosta de criticar. Foi só elogio, gostei, hein? O que está acontecendo? Foi mesmo, você até Olha estranhou, aí, né? olha aí, olha aí. Ó. Isso aí era só lama, agora tem asfalto aí, olha É só. verdade. São quantas ruas, Giovânia? Foram asfaltadas quantos no total, Pedro? 7. Praticamente o bairro inteiro. Sim. Olha isso. Rua com mais de 1 quilômetro, Olha né? isso. A gente se sente, Pode falar. a gente tem Aproveita orgulho. e dá o seu recado aí, ó. A gente tem um orgulho muito grande. Olha, tá vendo aqui? Quando a gente estava aguardando, o caminhão estava do outro lado, já retirando, né? Ó, Uhum. a iluminação. Você viu o rapaz do ônibus também, feliz da vida. Sim. Aliás, enchendo sua bola, né? Poxa, então são É, ele pessoas encheu muito. sua bola. Olha a felicidade que a gente tem é muito grande. Cada conquista, cada passo que a gente dá no bairro, pra gente é motivo de muita alegria, porque não se tinha. Sim. Eu sei, lá não tinha nada, não. Era muito lixo e muita lama quando chovia. Adoro pegar carona com eles, tá? Hum. Adoro. Então eu falo pra você, é motivo de muito orgulho a gente ter isso no bairro. Os moradores são parceiros. Aproveita, manda recado para eles aí. Aproveita que o que vai ter mais para ele de bom. Então, Pode mandar o recado. a gente quer deixar aqui, primeiramente, o agradecimento aos moradores do bairro Jardim Peró, pela paciência, porque a gente sabe que não é fácil. A gente veio de governos anteriores que só prometia e não fazia. E a gente fica calejado, né? Sim. Mas que a gente está lutando para fazer a diferença. E o possível e impossível, a gente vai estar lá junto brigando, porque o prefeito está nos apoiando, tudo que a gente vem solicitando, graças a Deus, vem sendo atendido. A gente sabe que demora, porque não é um bairro só, gente, a gente tem uma cidade inteira, né, com várias pessoas administrando, e o fluxo é muito grande de pedido, mas a gente vai chegar lá. Aí, ó. Olha aí. Isso aí foi a inauguração da rua, que ele não tem nada de inaugurar. Ele pega e... E ele é isso, tá? As pessoas têm que ter noção que ele é isso mesmo. Ele brinca, ele é nessa alegria o tempo todo. Isso aí é. O Christian, né, que é o presidente da Associação de Moradores da Reserva do Peró, Sim. né, junto com o nome dele, peço que eu esqueço, com o Sérgio, são amores. Olha só, 2 associações de moradores que estão um ajuda o outro. Que é difícil, né? Geralmente brigam, Nossa, né? não! E eu vou lhe é falar, briga, né? quando a gente está resolvendo um problema, esse aqui liga pro Christian, tem como você dar um pulinho de Jardim Peró e acompanhar para mim aí, que daqui a pouco eu tô chegando e ele tá lá. Pô, legal. Essa é a parceria. Tá aí. Vânia Diniz, nossa convidadíssima, e parabéns pelo seu trabalho. E continue assim, que eu não precise voltar lá e lascar lenha, mas no momento o que eu tenho que falar é bem, você é guerreira. Porque eu já vi várias secretarias na mão de homens e chegava lá, o cara estava lá na cervejinha, bem geladinha, mas o trabalho mesmo que é bom, nada. Eu não estou dizendo que isso aconteça na cidade de Cabo Frio, em outras cidades que eu rodo esse mundo inteiro. Parabéns para você, pode mandar um recado aí para quem você quiser. Eu sou o Samon e lá vamos nós. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Poder falar um pouquinho do nosso trabalho e dizer que eu tive 3 grandes professores. Primeiramente, Deus, Serginho e Vidal, que são as pessoas fundamentais na minha vida, que me ensinou que política pode ser feita com amor e com carinho, política de verdade, com trabalho. Basta a gente querer. Então, deixo meu agradecimento a vocês. Jardim Peró, sou grata a vocês eternamente por tudo que vocês vêm fazendo na nossa vida e pelo apoio que vocês vêm nos dando. E é isso. E mais uma vez, obrigada, Cazé. Tamo junto. O amigo aqui. A hora que precisar da gente aí, a gente tá junto, porque deve é. Tá aí, eu sou o Samon
Eu estou esperando o prefeito Serginho, doutor Serginho, vir aqui falar um pouquinho, um pouco, bastante, na verdade. Esse pouco que eu falo, tem muita coisa para se falar. Estou no aguardo. Um abraço, garoto.